Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula neste canal. Meu nome é William Pessoa e hoje vamos ver então sobre números decimais, né? Hoje então com a aula de número 2 aí da nossa parte de matemática básica, nosso canal Matemática com Will.p. Então vamos então à nossa aula. Em primeiro lugar, vamos ver então o que são números decimais. O número decimal é um número não inteiro. Ele é composto então por uma parte inteira e uma parte decimal. E são usados quando queremos representar números que são menores que a unidade. Vamos ver então um exemplo aqui. Por exemplo, 2,4, né? 2,4. Então eu tenho aqui duas partes inteiras, né, representado por esses quadrados aí cheios, né? E a quarta parte de uma parte inteira, né? Que então representamos aí por 4 décimos, tá certo? Seguindo aqui então, em casos ainda, né? Dependendo então da região do mundo, né? Os números decimais podem vir separados por um ponto ou por um apóstrofo, né? No caso, por exemplo, caso tradicional aqui na região latina, por exemplo, né, é separado então por uma vírgula, né, 2,4. Já, por exemplo, com ponto, né, 2,4, geralmente é usado mais assim na região então dos Estados Unidos e Europa, né? E temos também o apóstrofo, né? 2,4, né? Que não é muito comum de ser usado, mas em algumas regiões se usa dessa forma aí também. Mas o mais comum, então, é 2,4 nas regiões, então, aqui no caso da América Latina, né, em geral, e 2,4, né, que é usado então mais formalmente aí em outras partes do mundo, né? Ainda mais, por exemplo, o pessoal aí que vai fazer a linguagem de programação, né? Essa forma aqui do 2,4, deixa eu mudar aqui de cor da caneta. Essa forma aqui, então, 2,4, né? É muito usado então na linguagem de programação, né? Tá certo? Para representação então de números decimais aí, tá? Então, seguindo aí, e vamos ver agora então a parte de leitura e escrita, né? Por exemplo, né, a parte da esquerda da vírgula. No lado esquerdo da vírgula, então encontramos a parte inteira, né, que pode constar da direita para a esquerda da vírgula, né, unidade, dezena e centena, né? Então aquelas classes e as ordens que a gente já viu nos números naturais, certo? Então a parte direita da vírgula, né? Então do lado direito da vírgula encontramos então a parte decimal aí, né, que pode constar então da esquerda para a direita da vírgula, né, a décima, centésima e milésima, né, que são então as ordens aí que consta esse número da parte decimal, certo? E aí no caso ficaria assim da seguinte ordem, né? Centena, dezena, unidade, aí vírgula, décima, centésima e milésima, ok? Então continuando aqui, vamos ver então como se divide, né, essas partes inteiras aí em partes decimais, né? Normalmente é dividido então em grupos aí de múltiplos de 10, tá certo? Então vamos lá. Aqui temos então, geralmente estão 10 partes iguais, né? Aí vocês podem ver em 2 e 5, né? A gente utiliza normalmente em matemática, a gente utiliza aqueles bloquinhos, né, de madeira para então fazer aquelas brincadeiras de lógica, né? Lógica matemática, né? Então, aqui, por exemplo, seria então daqueles 10 bloquinhos de partes iguais aqui, né? Por exemplo, aqui também nós temos um blocão aí de 100 partes, né? E temos aqui também um cubo, né? E esse cubo seria então de 1000 partes iguais. Então seria 10 vezes a parte desse de 100, né? De 100 partes iguais. E a parte de 100 seria então esse de 10 partes iguais aí, tá certo? Então geralmente é assim que a gente representa a divisão então com os números decimais, tá certo? Vamos seguindo.
Agora vamos ver como se escreve os números, né? Temos três formas de escrita aí desses números, né? Que vamos ver aqui no exemplo aqui, por exemplo, o 54,31, né? Aí, né? Então na primeira forma, né? Temos então 54,31. Então outra forma é 54 com 31, né? O ponto, ou no caso aqui também poderia ser aqui, né? Esse com poderia substituir por ponto, né? Ponto 31, tá? E também temos a forma mais correta, né? Que é 54 inteiros, né? Representando então a parte inteira, e 31 centésimos, tá? Essa então seria a parte correta aí. Seria a parte mais formal, né? Digamos assim, de representar esse número por extenso, tá bom? Então, temos tipos de números decimais, né? Vamos ver aqui quais são os tipos de números decimais, né? Existem, então, três tipos de números decimais aí que vamos ver, que são, que geralmente aparece mais por aí, né? Que são aí os decimal exato, decimal periódico e decimal não exato e nem periódico, né? Então vamos lá, decimal exato. Decimal exato são aqueles números decimais que são compostos, então, por um número finito, né, de casas decimais aí, né? Por exemplo, então 3,6, ou seja, que não tem aquela continuidade, né, infinita, né, de casas decimais, né? Então, por exemplo, 3,6 ou 2,24, esses números aí, então são números conhecidos como decimal exato, né, que não tem periodicidade, né, que não se repete. Bom, decimal periódico. Então, decimal periódico são aqueles números decimais que são compostos por um número infinito, né, de casas decimais e que se repetem por períodos, né? Pode ser períodos simples ou períodos compostos, né, ou mistos, né, que a gente vai ver aqui, né? Então, por exemplo, 0,333, né? No caso, esse é um período simples, né, que é composto então por apenas um número que se repete aí infinitamente, tá certo? E ainda dentro dessa classificação existem outros dois tipos, né? Que podem ser os períodos puros, né? No caso, conhecidos também como simples, ou então períodos mistos, né? Que pode então vir aí composto então por uma parte que não se repete. Vamos ver isso daí. Então vamos lá, períodos puros ou simples, né? No caso, são aqueles números decimais que contêm uma única parte que se repete, né? Como a gente viu no caso, no 0,3333 e vai por diante, né? E no períodos mistos, né? São aqueles números decimais, então formados por parte não periódica e outra parte que se repete, como por exemplo 0,25666, tá certo? Então então aqui, ó, esse 25 aqui, como a gente pode ver, ele não se repete, né? Não repete. O único que se repete, então, é só esse período aqui, 6666. Tá certo? Seguindo, então, vamos ver, então, a parte decimal não exato e não periódico, né? São aqueles números decimais que pode ter, então, várias casas decimais, né? Pode ter infinitas casas decimais, porém, eles não se repetem em período, né? Eles só têm aquele número infinito, como, por exemplo, aí, o número π, né? O número π, por exemplo, né? Que é igual a 3,1451 e por aí vai. É um número, então, não exato e não periódico, né? É um exemplo disso daí, mas eu estou botando aqui, então, por exemplo, o número 3,153477238, né? Mas o número π é um número também não exato e não periódico, tá bom? Seguindo, agora vamos ver então a parte de operações, né? Operações com números decimais, então a parte de soma, subtração, multiplicação e divisão. Né? As operações então com os números decimais são as mesmas que vimos aí com os números naturais, né? São aí adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, na adição com os números decimais,
é da mesma forma que a gente viu com os números naturais, porém, vem a vírgula, né? E a vírgula que separa, então, a parte inteira com a parte decimal. E para a gente poder, então, fazer essa soma, tem que ser, então, a parte da vírgula embaixo de vírgula, né? Vírgula sobre vírgula, parte inteira e parte inteira, né? Sobre uma sobre a outra, e a parte decimal sobre a parte decimal, tá certo? Porque se não tiver assim, dessa configuração, ele não funciona. Mesma coisa acontece com a subtração, né? A subtração também faz então, da mesma forma que nós vimos nos números naturais, porém tem que estar então nessa mesma configuração da adição, né? Vírgula embaixo de vírgula, parte inteira com parte inteira e parte decimal com parte decimal. Lembrando que na subtração, né, diferente da adição, tem que ver então quem é o minuendo, né, que é a parte maior então da subtração, né? Então vamos ver aqui alguns exemplos, né? Vamos ver aqui alguns exemplos então de uma soma. Por exemplo, aqui 9,78 mais 2. No caso aqui o 2, então só tem a parte inteira, né? Então a gente pode completar aqui, né, botando uma vírgula, um zero aqui e um zero aqui, que aí a gente pode então fazer essa soma. Então 8 com 0 vai dar 8, 7 e 0 vai dar 7, 9 com vírgula, né? 9 com 2, então vai dar 11. Tá? Seguindo aqui, então, 9,6 mais 10,8. Então, vamos lá, ó. Aqui, então, não preciso completar, porque já tem as números de casas iguais. Então, a gente só fazer a soma aqui, né? 8 com mais 6 vai dar quanto aí? Vai dar 15, né? Então, 15. Aqui a vírgula. O 1 ele sobe aqui para cima, tá? 9 com 1, 10. E 0. Então, vai dar 0 aqui. E sobe o 1 aqui para cima. 1 e 0. 1 mais 1, 2, certo? Então, vai dar 20,5. Mais um exemplo. Aqui, ó, 1,46 com 0,8. Então, a gente completa aqui com 0. E aí, a gente pode, então, fazer a soma, né? 6 e 0, 6. 8 com mais 4, 12, né? Vírgula aqui. Aí, sobe o 1 aqui em cima. 1 mais 1, 2. E 0, 2. 2,26. Agora vamos ver aqui na parte da subtração. A subtração, ó, lembrando que o número maior fica em cima, né? Então 9,78 é maior do que 2,86. Então vamos ver se tem a quantidade de casas iguais, temos, tudo ok. Então podemos fazer a subtração, vamos lá. 8 menos 6 vai dar 2, certo? 7 menos 8, 7 é menor que 8. E aí como é que a gente faz? Mesma coisa com os números naturais, né? A gente pede emprestado aqui. Então vai dar 17 aqui e aqui vai dar 8, tá bom? Aí agora a gente pode fazer a subtração. 8 com menos 17, 17 menos 8, né? No caso, então, seria, se fosse 16, seria 0. Mas aqui, como no caso é 17, né? Vamos ver aqui rapidinho. 17, então, menos 8, vai dar 9, né? Porque no caso, se fosse com 16, aqui seria 8, né? 8 e 16, né? Seria 16 e 8, né? Seria 8. Como é 17, então vai dar 9, né? 8 menos 2, 6, tá bom? Aqui, desculpem. Agora aqui, ó. Ó, presta atenção. Aqui tá vendo, ó, 62,0 e 1,08. Então, aqui que a gente vai ter que fazer? Completar com uma casa, certo? E aí, agora só. A gente vai ter que pedir emprestado duas vezes, né? Olha só. Aqui, ó. Aqui fica 1. Aqui fica 10. Aqui fica 9. E aqui fica 10. Beleza? 10 menos 8 vai dar 2.
9 menos 0, 9, vírgula, 1 menos 1, 0 e 6. Então, vai dar 60,92. Último exemplo aqui, então, com a subtração. Aqui nós temos, então, a parte inteira e a parte decimal, que a gente vai ter que fazer. Completar, então, com as casas decimais faltantes. Então, vamos lá. Completando aqui, vírgula, 0 e 0. E agora que a gente vai ter que fazer pedir emprestado, então, com 8 aqui, ó. Então, vai dar 1, 9 e aqui 10. Aqui fica 7. Ok? Então, vai ser 10 menos 4, menos 6, vai dar, então, 4. 9 menos 4, 5, vírgula, 7 menos 5, 2. E aqui vai dar 1. Ok? Então, vamos seguindo aqui com a nossa parte então, de multiplicação, né? Então, a multiplicação com os números decimais, né? Podemos, então, seguir da mesma forma como se fosse multiplicar com os números naturais. Porém, quando chegarmos ao final da multiplicação, a gente então tem que contar quantas casas decimais, então, tem nos dois números aí que foram multiplicados aí. Tá certo? A gente vai ter que somar, então, quantas casas decimais tem aí na multiplicação entre esses dois números, tá? E colocar, então, no final com a quantidade, então, de das casas e a vírgula, tá certo? A divisão, quase similar, então, com a multiplicação, então, para a gente poder dividir, então, os números decimais, a gente divide da mesma forma, porém, para a gente poder fazer essa divisão com os números decimais, nós temos que verificar antes se os ambos os números estão igualados, né? As casas decimais, né? Para a gente poder, então, cortar a vírgula e fazer, então, a operação da divisão, né? Vamos ver aqui alguns exemplos aí, então, da parte então, de multiplicação. Vamos lá. Aqui, ó, por exemplo, 7,8 vezes 2. Vamos seguir, então, multiplicando normalmente. Então, vamos lá. 2 vezes 8, 16. 16 vai 1. 2 vezes 7, 14. Com mais 1, 15. Então, como aqui só tem uma casa decimal, né, que está aqui no correspondente ao 8, né? Então, a gente coloca aqui correspondente, então, aqui embaixo. Então, vai ser 15,6. Ok? Outro exemplo aqui, vamos lá. 6,4 vezes 2,1. Então, vamos lá. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 6, 6. 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 12. Agora a gente soma, né? A gente ignora isso aqui, por exemplo, no início da multiplicação, né? Vamos ignorar isso no início, né? Então, somando aqui, vamos ter 4 vezes 0. 4 mais 0, 4. 6 com 8. Vai dar quanto aqui? 14. 2 com mais 1, 3. E aqui 1. E agora a gente conta quantas casas decimais tem, né? Então aqui nós temos 1, 2, né? Agora a gente vai contar aqui embaixo, então, 2 casas decimais também, né? Então temos aqui 1, 2, e aí a gente põe a vírgula, então dá 13,44, certo? E agora, então, na parte da divisão, temos aqui, então, 3,48 divididos por 12. Vamos ver aqui, ó. Aqui tem 2 casas decimais, né? E aqui só tem uma. E o que a gente vai ter que fazer? Multiplicar por 10, né? Por 100 no caso, né? Então aqui a gente multiplicando aqui, a gente coloca mais um 0 aqui. E aqui então a gente pode cortar a vírgula. Então fica 348 por 120, ok? Então fazendo a nossa conta aí, 348 por 120. Primeiro, então, vai dar o quê? Quem é mais próximo aí, né? Vamos lá. Então, primeiro vai ser 2, né? Então, vai ser 2 vezes 120. Vai ser, então, aqui 0, 4 e 2, menos, né? Então, aqui 8 aqui vai zerar, vai ser 0. E aqui vai ser 108.
tá? Agora preste atenção, tá vendo que 108 é menor que 120, né? Se esse número aqui é menor, o que a gente vai ter que fazer? Completar com zero, né? Então a gente vai ter que completar com zero. E aqui então a gente vai acrescentar a vírgula, tá? Então lembrando assim, né, que quando esse número então for menor do que o número que a gente está dividindo, né? Então a gente vai ter que completar com zero e acrescentar a vírgula somente uma única vez, tá? A gente só vai fazer isso uma única vez, tá bom? Então vamos lá. Agora 1080 por 120 vai dar quanto aí? Isso mesmo, 9, né? Então 920 menos 1080. Isso aqui vai dar resto 0. Ok? Entendido? Seguindo então, vamos lá. 56,4 divididos por 6. Aqui, ó. Aqui só tem uma casa decimal. Então, o que a gente vai ter que fazer? Completar. Aqui, então, com mais uma casa decimal, né? Então, completando aqui, né? Então, aqui vai ser 60. A gente vai multiplicar por 10, né? Que no caso, estamos multiplicando por 10 aqui. Então, vai dar 60. E aqui, então, essa vírgula some. Ok? Aqui no caso, então, a gente multiplicou por 100, né? E aqui, então, a gente multiplica por 10, tá bom? Aqui no caso, então, a gente multiplicou por 100. E aqui a gente vai multiplicar por 10 para igualar as duas casas, as casas, então, na divisão, tá bom? Então, agora fica 564 por 60. Vamos lá, 564 por 60, vamos, então, ver o 56, né? 56 por 60. Vamos ver aí. 60. 56 por 60 vai dar. Não posso porque ele é menor, né? Menor que 60. Tem que ser então 564 mesmo. Então 564 por 60. Vamos lá. 564 por 60 vai dar 9, né? Então, 9. Então, 9 vezes 60. 540, certo? Então, aqui vai ficar 4, 2, e aqui 0. Então, vai ficar agora 24, certo? Mesma coisa aqui, ó. Tá vendo que 24 é menor que 60. Então, o que eu tenho que fazer? Acrescentar, então, aqui um 0. Aí fica 240. E colocar uma vírgula aqui. Aí agora sim, 24, 240 por 60. Vai dar quanto? 4, certo? 60 vezes 4, 240. Então aqui, 240, então vai dar 0, ok? Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de número 2, aí de números decimais. Lembrando sempre, então, de curtir, comentar e compartilhar. E também, em breve, vamos ter aí, então, mais um vídeo então, de exercícios referente a essa aula de número 2. E também teremos aí listas de exercícios que será postado em PDF lá no nosso canal do GitHub. Tá certo? Então, eu agradeço a atenção e a paciência de vocês. Então, nos veremos no próximo vídeo.